Fala pessoal, tudo tranquilo? Então vamos continuar aí a nossa disciplina de engenharia de software e o conteúdo da aula de hoje, né? O tema da aula de hoje vai ser DevOps, né? Vamos falar sobre, né, o que se trata, né, do DevOps. Então fazendo uma breve revisão, né, da disciplina. Até então, né, a gente estudou um pouco sobre o processo, né, de desenvolvimento. Então a gente utiliza um processo, né, uma metodologia ágil para auxiliar, né, nessa implementação, né, ter uma implementação que seja projetada, a gente consiga definir estimativas, consiga desenvolver, né, um sistema em um determinado prazo. Feito isso, a gente passa para o levantamento de requisitos, né, então, a partir desses requisitos, né, a gente tem uma definição, aquela análise do cliente, aquele mapeamento das necessidades do cliente, e aí esses requisitos eles podem ser traduzidos, né, e eles devem ser traduzidos em funcionalidades, né, em requisitos funcionais e não funcionais. Feito isso, a gente tem um projeto, né, uma arquitetura, uma definição em alto nível do projeto, do que deve ser feito, né, e a partir daí o processo de implementação ele vai tomando, né, o que era abstrato ele vai se tornando concreto, né, o sistema ele vai sendo desenvolvido de forma incremental, né. Aí os testes, existem diversas abordagens, testes automatizados, testes que podem ser feitos de forma, né, manual, testes de sistema, testes unitários. Então, a partir desses testes, você tem um conjunto, né, de testes que foram realizados para o sistema, e a partir do momento que a gente tem um sistema, né, uma versão do sistema, a gente disponibiliza essa versão para o usuário, e lógico que existem aí necessidades de melhoria. Então, existe uma constante melhoria, né, refatoração aí do sistema. Então, a gente tem uma breve revisão, né, do que a gente viu até agora. Porém, falta aí a última milha, né, a última etapa, que é justamente colocar o sistema em produção, né? E hoje é muito comum a gente ter um contexto aonde o sistema, ele, uma vez que ele entra em produção, esse sistema ele nunca sai do ar, né? É um sistema que as melhorias vão surgindo e o sistema ele nunca sai ali da produção. E aí a gente vai falar, né, justamente o DevOps e algumas estratégias que permitem essa implementação. Então, antigamente a gente tinha, né, um grupo de desenvolvedores. Então, geralmente os grupos, né, esse grupo ficava ali, eles ficavam separados, né, os desenvolvedores tinham um grupinho e tinha o pessoal da operação, né, o pessoal que administrador de sistema, suporte, sysadmin, né, a galera do TI, a galera de hardware, a galera que disponibiliza a infraestrutura. Então, esses mundos atuavam aí, né, em duas áreas isoladas e independentes, né, pouquíssima comunicação. Geralmente essa comunicação ela se tornava mais frequente no momento que o sistema ele ia ter que ser entregue, né? Ele ia sair do ambiente do desenvolvimento e ir para um ambiente de produção onde o cliente, né, pudesse utilizar. Então, então a ideia central, né, do DevOps é justamente isso. Esse é o objetivo, é tentar aproximar essas duas áreas, né, interligar essas duas áreas. E hoje, né, os sistemas, existem aí diversas ferramentas, né, em nuvem que facilitam essa aproximação, né? Então hoje o desenvolvedor ele tem um certo conhecimento da parte de operação, e o operador também ele tem. Então o DevOps nada mais é do que a junção, né, dessas duas áreas, a parte de desenvolvimento com a parte da operacionalização da coisa, né? Então, aí a referência, imagine um mundo no qual, né, os product owners, os donos, né, dos produtos, desenvolvedores e a qualidade, né, quality assurance, o pessoal da TI de segurança, eles trabalhassem juntos, né? Então, o livro Manual de DevOps, ele justamente descreve, né, como obter um ambiente ágil, um ambiente de desenvolvimento, de criação, né, ágil,
que leva em consideração esse contexto, né, da junção da equipe de desenvolvimento com a equipe de operação do projeto. Então, qual é o objetivo, né? Então, antes a gente tinha uma passagem de bastão bem sucedida, né? A gente vai tirar esse ambiente do desenvolvimento e aí a gente vai entregar isso para a galera que vai manter esse sistema em funcionamento. E aí a ideia do DevOps é agilizar esse processo, facilitar esse processo. Então, ele deve começar o quanto antes. E aqui tem um grande objetivo, né, da automatização. A automatização ele facilita esse processo, né, essa conexão, esse momento de entrega, essa passagem de bastão, né? Porém, existem uma série de outros fatores. Lógico que a comunicação, né, é um dos fatores que ainda continua sendo necessária, né, para desenvolver o projeto de uma forma bem sucedida. Então, o DevOps ele simplesmente acaba com uma das fases mais famosas da engenharia de software, né? Um dos problemas mais famosos, uma das frases mais famosas que funciona na minha máquina. Então, o desenvolvedor ele tinha um ambiente ali funcionando, ele entregava para o cliente, o cara da manutenção não conseguia fazer o sistema, né, rodar, e aí ia reclamar com o pessoal de desenvolvimento, mas na máquina do desenvolvimento está funcionando, né? Funciona na minha máquina. Isso acontece também com a galera dos testes, né? Muitas vezes a galera do teste lá, ele está no ambiente simulando, né, o ambiente de produção, o ambiente do cliente, e aí acontece algum problema, e aí ele reporta, né, esse problema, e o desenvolvedor fala, eu segui aqui os passos do teste, porém, na minha máquina funciona, né? Então o DevOps, ele veio para simplesmente acabar com esse tipo de problema, né? Então acaba com esse jogo de empurra-empurra, não, o problema não é meu, o problema está aí no desenvolvimento, não, o problema não está no desenvolvimento, está no ambiente de produção, né? O problema não é no meu código, o problema é no servidor. Aí a galera da operação, não, o problema não é no meu servidor, o problema é no seu código. Então, o DevOps ele tem um objetivo de tentar apaziguar, né, essa disputa e eliminar esse jogo aí de empurra-empurra, tá? Então, o DevOps ele não é um cargo, mas e sim um conjunto de princípios e práticas, né? É um movimento, uma cultura. E esse termo surgiu lá em meados de 2009, tá? Então aí o DevOps Day, né, é considerado aí como o período DevOps Day. Então tem alguns princípios, tá, do DevOps. Objetivo, aproximar, né, a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação desde o início do projeto, tá? Então, na verdade, as tecnologias hoje, elas permitem, né, que o desenvolvedor ele tenha um controle da infraestrutura, né? Então, adotar princípios ágeis na fase de implantação. Então, a gente consegue também, né, adotar aquelas práticas de entrega rápida, de sprints, né, nesse contexto. Transformar implantações em um não evento. Então, antigamente, né, você ia implantar o sistema, tinha que parar tudo, para todos os funcionários da empresa para fazer esse processo, né, de entrega. Então, a ideia do DevOps é justamente tornar esse momento um não evento, uma coisa do cotidiano, né, mais uma tarefa do cotidiano, tá? Então, implantar sistemas ou parte deles, né, todos os dias. Então, é muito comum as alterações, né, o sistema ele nunca para, ele funciona 24 horas por 7, né? E à medida que a gente vai implementando as funcionalidades, a gente vai subindo essas funcionalidades para o ambiente de produção, sem precisar derrubar, né, o sistema, né? Então, a gente tem, e lógico que a automatização desse processo de implantação é extremamente necessária, né? Então, hoje, por exemplo, é muito comum, antes da equipe fazer, né, o push ali das alterações para o ambiente de produção, um conjunto de testes automatizados, eles rodam antes. Então, que a gente chama de deploy, né? Então, se alguma coisa acontecer nessa fase do deploy, essas alterações elas não chegam, né, aí para o ambiente de produção. Então, existe um reject e aí a equipe
de desenvolvimento pode ajustar e verificar o que está acontecendo. A outra metodologia também é a metodologia de fast release, né, onde você, em vez de demorar 1 ano, 6 meses para entregar uma versão do sistema funcionando, a ideia é utilizar esse contexto de fast release, fazer lançamentos de forma mais frequente, e aí diminui, né, esse tipo de problemas que podem surgir. Então, com esse contexto de fast release, uma estratégia muito comum é utilizar um xerife, né? O xerife, ele vai ser responsável por receber essas alterações, e aí ele valida e ele verifica se essas alterações elas vão quebrar o sistema de alguma forma. Então, aí, somente o xerife que libera, né, essas alterações aí para o ambiente de produção. Tá certo? Então, em vez de iniciar as implantações à meia-noite da sexta-feira e passar o final de semana trabalhando para concluir, então as implantações elas ocorrem em qualquer dia da semana, né, de forma mais frequente, quando todos ainda estão na empresa, né, e sem que os clientes percebam. Então, é muito comum, né, a gente vê isso, por exemplo, no Google, né, então, Gmail mesmo tem um exemplo, esses dias a gente estava usando o Gmail, do nada aparece uma funcionalidade nova, né? Assim como aqui no Google Meet, né? Então, o Google Meet é uma ferramenta que está em constante desenvolvimento. Então, até pouco tempo não tinha aquela borrar o fundo, né? O background. Então, implementaram essa opção de levantar a mão, né? Foi uma funcionalidade que ela foi desenvolvida. O Google Meet nunca saiu do ar, né? E simplesmente essas novas funcionalidades elas vão aparecendo, né? Então, justamente devido a essas práticas, né, de entregas contínuas e a cultura de DevOps. Então, algumas práticas, tá, galera, da cultura, né, do DevOps. Então, controle de versão, aqui é extremamente essencial. Integração contínua, ou, né, do termo em inglês também conhecido como Continuous Integration, ou CI, né, é muito comum o pessoal chamar aí de CI. E deployment contínuo, né, ou entrega contínua, né, ou do termo em inglês continuous deployment, né, aí que o pessoal chama de CD, né, CD. Beleza? Então, controle de versão, a gente tem uma aula específica só para isso, né? Então, qualquer dúvida, voltem lá na aula 5, assistam aí com calma. Ontem, na revista TI Hoje, a gente fez uma live só falando sobre gerência de configuração e como aplicar, né, a gerência de configuração na prática. Então, eu vou disponibilizar o link também dessa live para vocês. É só voltar lá e assistir. 2 horas de conteúdo, foi bem interessante, com um colega de vocês, com o Felipe Câncer. Então, e lógico, eu participei também, fiquei só pentelhando lá. Então, vale a pena, né, voltar e ter esse conhecimento prático. O canal do Felipe também, que é o DevPen, que tem um curso lá só de GitHub e como você fazer o controle de versão, né, do seu código. Então, essa parte de controle de versão, a gente tem muito conteúdo e aí vale a pena, né, vocês explorarem um pouco mais, beleza? E aplicar, né? Aplicar esses conceitos aí de forma prática, beleza? O Felipe fez um exemplo bem simplesinho para quem não tem conhecimento nenhum ontem. Então, comecem tentando aplicar, né, esses exemplos simples e a partir daí vá tentando, né, explorar e conhecer um pouco mais, porque é algo que faz parte do cotidiano do DevOps, tá certo? Então, a gente entra agora no contexto da integração contínua, né, que é atualmente a gente pode dizer que praticamente as empresas que trabalham, as grandes, né, que trabalham com serviços hoje, a gente está falando aqui Netflix, Spotify, empresas como Nubank, como esses bancos digitais, né, Next, então toda essa galera, todo mundo está utilizando integração contínua. O Google, por exemplo, né, é um dos caras que já utilizam aí há alguns anos, né, essa técnica, né? Então, antigamente, a gente tinha esse contexto de feature branches, né, que era comum. Então, após 40 dias, a gente desenvolvia um conjunto imenso de funcionalidades e aí o responsável, né, pela gerência de configuração, ele ia ter que juntar todos esses commits, esses merge, para fazer esse merge
né, de uma infinidade aí de funcionalidades. E aí, como foi o nosso desfecho ontem, né, a gente vai ter o Mesh Health, né? O que significa isso? O momento do mesh é quando os conflitos aparecem, né? Então, existem aí diversos problemas que podem aparecer, né? O mais comum é, por exemplo, um desenvolvedor sobrescrevendo as funcionalidades que foram implementadas por outro desenvolvedor, né? Isso é muito comum. Ou então, um desenvolvedor alterando uma correção que já foi feita, né? E aí o retrabalho, né? O cara tá fazendo o que já foi feito, né? E aí chega nesse momento do merge aqui, o gerente de configuração vai estourar um monte de alertas lá na tela dele, e aí ele vai ter que decidir, né, o que ele vai fazer. Então, nesse momento, é muito comum, por exemplo, né, ele ter que parar as pessoas, né, os devs, né, para poder, para identificar, né, e aí, quem foi que fez isso aqui? Ou qual é a alteração que deve permanecer no código. Então, e no final, isso ainda não garante que esse mesh vai ser bem sucedido. Ele pode quebrar o projeto, né? Ele pode quebrar aí o. Então, é um momento crítico, né? E aí, esse contexto de você fazer essa entrega de ano em ano, de 6 em 6 meses, pode gerar justamente esse tipo de problema. Então, o Continuous Integration ele surgiu como uma alternativa para resolver, né, esse tipo de problema. E aí ele vem muito associado com, né, os métodos ágeis. Então, essa prática ela foi aí proposta no XP, né, no Extreme Programming, mas aí quem trabalha com Scrum, quem trabalha com Kanban, quem trabalha com qualquer metodologia ágil, ele pode introduzir esse contexto, né? Então, como o nome já diz, a ideia aqui é integrar, quase não sai, né, o código com frequência. Então, a ideia é que, à medida que você fez algumas alterações, beleza, está funcionando, quebrou o projeto, não, então atualiza e libera isso aí para o contexto, para o ambiente de produção, né? Então, mas e aí, qual é a frequência? Né? Então, esse é uma das principais perguntas, né? Então, aqui não existe um consenso, tá? Mas a maioria dos autores e dos devs, eles recomendam aí você fazer pelo menos um push do projeto uma vez no dia, tá? Então, e isso é interessante também para você não perder o seu trabalho, né? O que foi feito durante aquele dia, tá? Então, é extremamente importante esse conceito, está fazendo esse processo constantemente. Algumas boas práticas que facilitam, né, a implementação do Continuous Integration. Build automatizado. Então, o que significa isso? Você vai ter ali, né, você vai receber as alterações, né? Alguns conflitos eles podem ser resolvidos. Você consegue estabelecer algumas regras, né, que podem ser verificadas. Hoje existem ferramentas que já fazem isso, tá certo? Esse build de forma automatizada, porém, alguns conflitos ele ainda não consegue resolver. Então, por isso que tem ainda o papel do humano é necessário para quando esse conflito que a máquina não consegue resolver, né, o gerente de configuração é quem toma a decisão, né, ou então deve ali com maior experiência. Testes automatizados, então, no ambiente de Continuous Integration, antes de você fazer o deploy do seu projeto, ele automaticamente ele roda um conjunto de testes automatizados. E aí ele só libera a atualização da sua implementação para o projeto depois de passar pelos testes automatizados. Tá? E aqui a programação em pares, né, é uma das alternativas. A gente sabe que o custo é muito alto, né? Você ter 2 desenvolvedores com experiência ali debugando código e validando, mas é uma boa prática aí e nesse momento, pelo menos na hora de resolver conflitos, pode ser aplicado aí, né? É bem tranquilo. Então, hoje existem um conjunto de servidores, tá? De CI. Então, ele começa, né? O dev ele faz um commit para o repositório central, né? Esse repositório central ele vai notificar o servidor, né, de Continuous Integration, que vai ser responsável por fazer a build automatizada e os testes automatizados, né?
e aí a gente tem um resultado depois para o dev falando que aquelas alterações foram colocadas em produção ou não, né? Então tem alguns exemplos aqui, ó, CircleCI, Travis CI, Jenkins, são ferramentas, né, utilizadas aí como servidores de CI, beleza? Então é muito comum. Desenvolvimento baseado no trunk, né, que é o TBD. Então, já que meshes eles podem gerar conflitos, né, o TBD, que é esse desenvolvimento baseado no trunk, ele defende não usar mais branch de funcionalidade. Tá? A ideia aqui é implementar diretamente na branch principal. Porém, né, a gente tem esse contexto de, antes de atualizar a branch principal, você precisa passar por aqueles conjuntos, né, pela um certo conjunto de validações, tá certo? Então, o branch principal pode ser conhecido também como trunk, né, master. Então, como o Felipe falou ontem, né, nos últimos anos aí, algumas empresas estão eliminando o termo master e slave, né, por se tratarem de termos, né, que remetem à escravidão, né, de humanos. Então, o pessoal está eliminando aí o uso do termo master, né, algumas, o Git e algumas outras ferramentas estão eliminando o uso do termo, beleza? Mas significam a mesma coisa. Então, no Google, quase todo desenvolvimento acontece no head do repositório, né, no trunk ali principal. Isso ajuda a identificar problemas de integração mais cedo e minimiza o esforço para realizar os merges, né? Então, evita aí esse momento, né, de entrega. Já no Facebook, todos os engenheiros trabalham em um único branch, né, o que torna o desenvolvimento mais rápido, pois não é necessário gastar muito esforço na integração desses branches de longa duração no trunk. Então, são empresas que utilizam, né, na prática, várias outras, aí tem vários outros exemplos, né, de empresas que utilizam. Já o deployment contínuo, a entrega contínua, ela atua em conjunto com a integração contínua. São duas estratégias que funcionam em conjunto, tá certo? Então, é o próximo passo. Então, a gente trabalha, a gente tem a cultura e a integração contínua, então a gente pode também utilizar o Continuous Delivery. Né? Então, próximo passo, commits e merges são realizados com frequência, tá ok? Isso aqui já é feito, e entram imediatamente em produção. Então, as alterações que você acabou de fazer ali, elas já vão estar disponibilizadas para o cliente. Então, pode ser correção de bug, pode ser uma funcionalidade nova. Então, à medida que a equipe vai desenvolvendo, aquilo ali já vai sendo disponibilizado. Lógico que, mais uma vez, né, é preciso passar por um conjunto de validações, né, porque uma dessas alterações pode introduzir novos problemas, né, pode quebrar o projeto. Então, a ideia é evitar que isso aconteça. Então, o objetivo aqui é ter uma experimentação e feedback. Lógico que a gente sabe que isso é mais difícil em sistemas em tempo real, né? Então, não é todo sistema que é capaz de ter uma integração contínua e uma entrega contínua, né? Por conta de restrições de segurança e diversos outros fatores, né? Então, quais são os benefícios da entrega contínua? Então, são dois pontos fundamentais, né? Sintetizam as vantagens desse processo. Remove o passo de deploy manual, tá? No pipeline de deploy, e resulta em múltiplos deploys por dia. Então, a gente consegue fazer essa fast release, né? Você consegue entregar funcionalidades, lógico, que muitas vezes são funcionalidades pequenas, mas no final de um mês, por exemplo, você vai ter um conjunto, né, de melhorias no sistema. Alguns outros benefícios, tá? Então, aumenta o foco sobre o produto, automatiza as tarefas que são repetitivas, né, e concentra em testes reais, em testes aonde, de fato, vão, né, verificar a qualidade ali do ambiente, né, do sistema. Permite realizar implantações sem grandes atritos, tá? E sem comprometer a segurança. Outra coisa interessante aqui no contexto é que a gente consegue rapidamente, se por algum motivo, né, uma entrega que você fez quebrou o sistema, você consegue
rapidamente voltar para a versão anterior também, né? Você consegue fazer o rollback, né, e voltar para a versão funcional sem impactar, né, o serviço. Tá? Conecta as ferramentas e tecnologias existentes como provedor de CI, ferramentas de DevOps ou scripts, né, automatizados, e aí isso orquestra, né? A gente tem um fluxo de trabalho harmonioso e orquestrado, beleza? Mais alguns benefícios, então permite criar fluxos de trabalhos, né, em todos os ambientes de desenvolvimento, teste e produção, fornece uma única visualização em todos os aplicativos e ambientes, então existe ali uma padronização, né, envia aplicações nativas e tradicionais em um pipeline unificado e melhora a produtividade da equipe como um todo. Então, a equipe ela consegue desenvolver, né, e colocar em produção de forma mais prática, de forma mais ágil, né, de forma mais rápida, né, o time to market. Então, um exemplo aí do Netflix, ó, se não houver usuários passando o mouse sobre um novo elemento da interface gráfica, um experimento pode mover esse elemento para um novo local na tela. E o sistema não quebra, né? O sistema continua ali em funcionamento. Se todos os experimentos mostrarem falta de interesse, o elemento ele pode ser removido. Então, é interessante, não sei se vocês perceberam, no Netflix agora apareceu uma funcionalidade nova do nada, que é o shuffle, né, que é o aleatório. Ele escolhe um filme, um programa para você de forma automatizada, de acordo com as suas preferências, né? Então, foi uma funcionalidade que eles introduziram no contexto do sistema. Em momento algum, né, o Netflix parou de funcionar, a funcionalidade simplesmente apareceu para os clientes, né? E, da mesma forma, se aquela funcionalidade ela estiver causando algum problema, né, a equipe consegue remover ela também sem afetar o serviço, né? Isso aí é extremamente relevante nesse contexto. Beleza, galera? Então, algumas considerações, né? CA e CD, né, são uma tendência no mercado atual de desenvolvimento de software, né? São adequados à orientação a serviços, tá? Então, se você tem um sistema que você desenvolve com foco voltado, né, para orientação a serviços, microserviços, né, aonde você tem containers, né? Então, isso aí é interessante, se adequa, tá certo? Não é para também todo sistema, tá certo? Existem alguns sistemas que por exemplo, que envolve risco à vida de humanos. Então, por exemplo, o sistema dos aviões, né? A gente não consegue, eu vou fazer um upload de uma funcionalidade ali de um Airbus, o Airbus está em pleno voo, né? Então, não são todos os sistemas que se adequam a essas estratégias, né? Então, menores riscos nos lançamentos permite o aumento da velocidade e qualidade, reduzindo o custo do projeto. Então, o que é interessante é que é, ele utiliza o conceito de pequenos passos, né? Os passos de bebê, né? Os baby steps. Então, isso aí tira aquele peso da equipe de desenvolvimento de eu vou ter que desenvolver uma funcionalidade extremamente complexa e tal. Então, quando você não tem essa pressão em cima, você consegue desenvolver, né? Sem ter aquele peso, aquela preocupação em estar quebrando alguma coisa, vou fazer alguma coisa de errado. Então, o DevOps, né, e o Continuous Integration Delivery, eles vieram justamente para tornar o processo mais leve, né? Então, finalizar aí os agradecimentos, né, o professor Marco Túlio Valente, da UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele desenvolve esse livro da engenharia de software moderna que a gente usa aqui na disciplina, né, de forma constante. Tem aí o link da página, né, oficial. Então, a gente vem aí utilizando esse material. Então, a gente só tem a agradecer ao professor Marco Túlio. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? O que vocês acharam aí do DevOps?